Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. Hi, what's up everyone? Today we're gonna learn English with the newest Drake song. Whoa, whoa, yeah. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. Já nessa primeira frase tem uma coisa muito interessante que a gente tem que prestar atenção. A palavra laugh significa dar risada e a palavra cry significa chorar. Inclusive o nome da música, né, é Laugh Now, Cry Later. Ria agora ou dê risada agora e chore depois, tá certo? E aqui na primeira frase ele fala I guess we know now. E você deve estar pensando, mas teacher, por que ele usou I guess e não I think? Porque geralmente existe uma grande dúvida entre essas duas palavras. Só que acontece que quando ele está falando I guess, significa que ele já sabe o que está acontecendo. Então ele fala I guess you know now. Eu acho que você já sabe. Eu acho que você sabe. Agora se ele usasse I think you know now, ele estaria pensando na hipótese de a pessoa realmente saber. Então por isso que ele usa I guess. I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. Quando ele fala I took a half, ele está se referindo a half, que é metade, de uma pílula. Eu não entendo de pílula para vir aqui falar para você, mas a palavra half significa metade. E quando ele fala the whole thing, que significa a coisa toda ou a coisa inteira, ele está falando que ela, a outra pessoa, tomou a pílula inteira. Ou seja, ele tomou metade e a pessoa tomou tudo, a inteira. E slow down literalmente significa se acalma. Slow down. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Primeiro, we took a trip significa literalmente que nós fizemos uma viagem. Existem duas maneiras que você pode falar sobre viagem usando a palavra trip. To go on a trip ou to take a trip, tá certo? E aqui ele usou o verbo take no passado, took. Ou seja, we took a trip. Seria como se fosse nós tomamos uma viagem, nós fizemos uma viagem. No inglês a gente fala dessa forma. E ele usa a palavra block para dizer que ele tá no quarteirão, ele tá como se fosse no bairro ali, no seu bairro, entendeu? We on your block. Então block, ele é uma gíria usada para falar quando você tá em determinada área ou em determinado quarteirão. E ele fala it's like a ghost town. Literalmente ele quer dizer que é uma cidade fantasma. Ghost vai ser sempre fantasma, às vezes em algumas ocasiões pode ser espírito. Where did these niggas be at when they say they doing all this and all that? Aqui ele usa a palavra com N pela primeira vez. Em inglês a gente chama essa palavra de the N-word. E eu já vou te adiantando, jamais use essa palavra a não ser que você seja um negro. Porque existe toda uma questão histórica que eu não vou entrar aqui porque não vem ao caso. Mas enfim, se você não é negro, não use essa palavra. Em hipótese alguma. Where did these niggas be at when they say they doing all this and all that? They doing all this and all that significa como se, tipo, eles estão fazendo isso e aquilo. Eu vou tirar essa jaqueta aqui agora. Ninguém merece. Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Quando ele fala tired of beefing, ele tá dizendo, literalmente, ele tá cansado de travar batalhas no rap. Porque o beef, ou beefing, é sempre quando um rapper provoca o outro através das músicas, tá certo? Então ele fala que tired of beefing you bums. E quando ele fala bums, ele tá chamando outras pessoas de como se fossem inúteis, imprestáveis ou algo do tipo. O bum, ele pode ser relacionado a um hobo, que é um mendigo, tá certo? Então ele tá falando tipo assim, seus energúmenos, sei lá. Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. E aqui quando ele fala you can't even, esse can't even, ele sempre vai ser para dizer você não pode nem, esse even ele vai dar esse sentido. Então, you can't even pay me enough, ele está falando, vocês não conseguem nem me pagar o suficiente para reagir a essas provocações, entendeu? Aqui quando ele fala crib, ele literalmente está falando sobre a casa dele, tá certo? Então, crib é uma gíria para você se referir à sua própria casa. A palavra crib significa berço, então daí que vem a gíria. Quando ele fala run into, no caso ele está usando a palavra ran, que é o passado do verbo run. E quando ele usa isso aqui, to run into somebody significa quando você encontra com alguém, quando você, esqueci a palavra em português, quando você esbarra com alguém, tá certo? Então ele está falando
run into somebody. E quando ele cita a palavra lap aqui, must be a victory lap, significa que literalmente o lap são as voltas de uma corrida, tá certo? Sabe quando literalmente aqui no Brasil a gente usa a palavra voltas, né? Falta 90 voltas para a corrida terminar. Então essas voltas em inglês são laps. Então ele fala aqui, vai ser uma volta vitoriosa. No caso ele está usando um trocadilho com a palavra run, que é correr, run into, que é esbarrar, e a victory lap, que tá ligado com correr. Então ele fez uma coisa muito louca aqui. Shawty come sit on my lap, hey. E aqui quando ele fala shorty, ele tá literalmente usando essa gíria que é usada para chamar uma mina, certo? Então shorty, quando você vê sempre essa palavra, você pode relacionar com a palavra mina aqui no Brasil. Quando você vai falar de uma mulher ou de uma menina e você chama ela de mina. Mas essa palavra aqui em inglês, ela é uma gíria que você só pode usar para pessoas que você conhece. Se você usar para uma menina que você acabou de conhecer agora e chamar ela de shorty, vai ficar tipo super inadequado. Shawty come sit on my lap, hey. E aqui quando ele fala shorty come sit on my lap, ele está usando a palavra lap no seu outro significado, que é colo, tá certo? Então, ela senta no meu colo. Então, na frase anterior ele usou como volta de corrida, e aqui ele está usando como colo. Essas duas palavras têm esses dois significados. They saying Drizzy just snap. Aqui a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando ele fala Drizzy, Drizzy é o apelido do Drake. E depois quando ele fala snapped, quando a gente usa essa expressão snapped, significa que alguém estourou, certo? Por exemplo, alguém começou a falar grosso de repente ou ficou com raiva de uma hora para outra. A gente fala que essa pessoa snapped. Então quando ele fala they say Drizzy just snapped, ele está literalmente falando que eles estão dizendo que o Drizzy, estão dizendo que o Drake estourou. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu tentei separar as partes mais relevantes para vocês, porque o rap ele tem muitas coisas que são internas, algumas gírias e palavras que não vão se aplicar no nosso dia a dia e que não são tão importantes. Então eu espero que vocês tenham gostado e I'll see you guys later. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down.